Olá, boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um chat sobre estratégias quantitativas. Eu sou o Ronaldo TG e a gente apresenta esse chat todas as quartas-feiras no auditório Directa, a partir das 17h40, dependendo de como o Collor, dependendo do horário que o Collor termina o chat dele. O mercado continua muito chatinho, muito deprimido, muito pessimista. A gente tem visto aí grandes quedas, né? E ontem tivemos um festival de fechou fora, fechou dentro, de Harami, enfim. E hoje a gente acentuou a queda, continuou a queda. Então o mercado tem estado muito complicado para quem está operando na mão errada, aí, vamos dizer. Seguindo a nossa rotina aí, vamos dar uma comentada rápida no Ibovespa, dar uma comentada rápida em Petro e Vale, daí a gente responde as perguntas dos amigos. Já tem pergunta para o Marcão. E aí, Marcão, tudo bem? Como tá? Boa tarde. Tudo em ordem. Você poderia comentar Ambev e CSN? A Ambev bateu num patamar lá em cima, num patamar interessante, e deu uma boa realizada, né? Caiu aí já em torno dos 15, 20 reais da última vez que eu vi. E a CSN está conseguindo ser pior do que os Minas, né? Todo mundo chiou com os Minas, A Minas fez um fundo, voltou e está se segurando num patamar aí de preço, e a CSN veio para baixo com força, como diz o pessoal de Salvador. Mas a gente dá uma olhada assim, claro, Marcão, sempre a gente comenta. E depois a gente vai dar uma olhada nas que a gente comentou semana passada e ver se tem alguma novidade aí. Como eu sempre começo falando sobre algum tipo de filosofia financeira de botequim, né? A palavra que eu separei hoje foi critérios. Que a gente precisa ter muito critério, tanto na escolha dos papéis que tá operando, como de que lado a gente vai operar, se vai operar vendido, comprado ou travado, e ter os critérios para determinar ou quantificar, já que é um chat de estratégias quantitativas, quantificar, né, os nossos alvos e os nossos stops e as nossas perspectivas ali para o papel. Então a palavra filosófica de hoje é critério, estabelecer critérios para operar. Mais ou menos isso. Então, nem precisa falar, por favor, sintam-se todos à vontade para comentar, elogiar, xingar, discordar, concordar, e sintam-se à vontade para fazer qualquer comentário que seja relevante e pertinente aqui no nosso assunto. Obrigado pela presença de todos. Então a gente começa aqui já tem a pergunta do Marcão sobre Ambev e CSN, mas eu vou seguir a rotina, daí a gente entra na pergunta aí, Marcão. Um abraço. Vamos lá na tela da Atena. Vamos ver se eu consigo não ficar tão ruim assim. Pessoal, se o som estiver ruim, se a imagem estiver ruim, por favor, vocês me avisam aí e a gente dá uma melhorada aqui. Bovespa, esse aqui é o gráfico do Bovespa diário. A gente continua, chegou a perder, né, aquela linha que eu estava traçando de mais tempo aí, né, que seria uma linha de tendência de alta. Agora, de leve alta, né, no caso. Agora eu já tinha comentado a semana passada que esses 52 mil pontos aí, 52.500 pontos, é uma zona de forte suporte, ou de entrada de força compradora. Ao longo aqui, desde 2011, desde agosto de 2011, foram alguns poucos dias que o Ibovespa frequentou essa região, abaixo dessa região. Então aqui em agosto, no começo de agosto de 2011 foram 2, 3, 4 dias. Aqui em outubro de 2011 também mais 4, 5 dias. Então essa é uma zona de forte suporte, onde normalmente por volta dela, nos últimos ano e meio, 2 anos, tem entrado uma força compradora mais interessante, aí, produzindo algum impulso para cima, um impulso positivo. No caso do Ibovespa, se a gente olhar, vamos dar aquele zoom mais de perto, a gente já está trabalhando fora da banda de Bollinger. Ontem a gente fechou bem fora da banda de anteontem com a perda aqui do suporte, a gente fechou bem fora da banda de Bollinger. Já
já poderíamos estar procurando algum tipo de operação contra a tendência aqui no Ibovespa. Ontem tivemos um dia positivo com volume parecido aqui, pelo menos no Ibovespa, e como é o caso do retorno à média, poderíamos ter comprado Ibovespa aqui, supondo que o Ibovespa fosse a ação, mas já poderíamos ter comprado uma parte de Ibovespa aqui ontem no fechamento, e hoje a gente teria sido estopado no Ibovespa, porque tivemos um fechamento abaixo, se bem que, como eu sempre falo, na estratégia que a gente usa aqui, o primeiro stop a gente nunca esquece. Esse primeiro stop aqui normalmente tem que ficar um pouco mais longe que isso. Se a gente levar em conta a volatilidade do Ibovespa, muito provavelmente a gente não teria estopado ainda, e a superação da máxima de ontem daria uma entrada com o destino primeiro objetivo na banda de Bollinger, né, na média de 21, né? Que é a banda média, mas média de 21. Mas o fato é que, com esse desenho, o Ibovespa ameaça também fazer mais uma nova congestão, como todas as outras que vem fazendo, e todas as outras ele perdeu, por enquanto, vem perdendo para baixo. O ABV já deu uma sinalização negativa, mas o acumulação ainda não. Como todos sabem, eu gosto de usar o ABV para ativos bem mais líquidos e índices, e nas ações e ativos individuais eu costumo usar mais a acumulação, que eu acho que reflete um pouco mais a realidade, vamos dizer, matematicamente me convence mais. Por enquanto no Ibovespa nada a fazer, esperando ele congestionar de lado novamente, perder o suporte, a gente vai ter que fazer uma venda de índice, e a superação aqui, uma operação contra a tendência, se bem que no caso de 54 para 55, 2%, é muito perto. O índice já se encontra em tendência de baixa desde o começo do ano, a gente já vem recomendando venda em ações do índice, ou vem comentando sobre venda de papéis do índice desde a perda desse suporte aqui lá nos 61 mil pontos, e desde então dos 61 para os 52 ele já caiu aproximadamente 9 mil pontos, 10 mil pontos, o que dá, brincando aí, 20%, 18, 20%. Então o mercado não está fazendo nenhum tipo de característica, nem tipo de setup de recuperação, simplesmente algumas recuperações intermediárias aqui, né, o que os analistas técnicos dizem dá uma aliviada nos indicadores, mas aqui foi um teste na média de 20 e na média de 200, aqui foi um teste na banda superior de Bollinger e voltou a cair, e depois 2 testes seguidos na média 21. Semana passada a gente comentou também sobre esse tipo de candle em cima da média de 21, e que a perda da mínima sugeria até uma operação de venda se o índice, né, se o Ibovespa fosse uma ação, seria por quê? Porque é um candle de reversão negativa, né, com uma cauda voltada para cima, com um tail aí voltado para cima, numa zona de resistência em cima da média de 21, a perda da mínima geraria uma venda, e foi o que aconteceu. A perda da mínima dos 56 mil, praticamente 55.900 aqui, já teria dado um bom lucro aí para quem apostou nessa estratégia. Mas de qualquer maneira, como o Ibovespa não é o máximo que a gente pode operar aí, seria o futuro, né, do Ibovespa, ou o mini índice. Não sei se o mini índice estaria fazendo essa configuração aqui, mas de qualquer forma, essa perda de mínima aqui, essa movimentação até segunda-feira foi bem negativa. Podemos até estar fazendo aqui algum tipo de alargamento, alguma coisa assim que o pessoal costuma fazer, que é uma figura que é bem mais comum aí no mini índice, no Dow Jones, desculpa, e ainda não temos sinal nenhum de reversão, pelo contrário, a tendência de baixa continua, topos e fundos descendentes, média de 21 apontada para baixo, já desde o meio de fevereiro a gente já está trabalhando abaixo da média de 200, deixa eu só dar uma atualizada aqui no gráfico, já que eu estou olhando uma média mais longa para não cometer nenhum tipo de injustiça com o nosso querido Ibovespa. Vamos lá, é isso aí mesmo. Então, desde o meio desde o dia 14 praticamente de fevereiro, a gente já está trabalhando abaixo da média de 200, onde habitam os ursos, né, segundo as lendas de mercado,
e por pouco tempo a gente trabalhou acima dessa média de 200 e da média de 21. E agora a gente continua trabalhando a média de 21. Só que assim como anteontem a gente fechou, o Ibovespa fechou abaixo aí da banda de Bollinger, sugerindo ou indicando alguma, pelo menos alguma retomada aí de pressão compradora, provocando deixa eu ajeitar o gráfico, provocando aí uma congestão, e a partir de então operando-se como a gente gosta, operando aquela congestão que a gente sempre costuma comentar. Espera congestionar, rompeu para cima, compra, perdeu o suporte, vende. Uma forma mais simples assim, sem tantos indicadores, sem tantas coisas assim. A gente não usa tanto malabarismo. E enquanto, para terminar já falando de Ibovespa há bastante tempo, e enquanto a gente não conseguir superar essa linha de tendência de baixa que vem desde o final do ano, essa seria simplesmente o primeiro sinal positivo aí para o Ibovespa, seria a superação dessa linha de tendência de baixa que já vem se configurando aqui desde o começo do ano. Dá para a gente deixá-la mais bonitinha ou menos bonitinha, vamos deixá-la mais assim, pronto, é aqui. E que hoje estaria em torno de mais ou menos 56 mil pontos, que é exatamente ali onde está a resistência anterior que a gente tinha comentado. É lógico que depois da perda do suporte dos 54.500, esse 54.500 acaba sendo a primeira resistência a ser superada, tem a média de 21 no meio, mas no final das contas, por enquanto, essa linha de tendência acaba sendo o primeiro sinal de uma possível reversão aí de tendência do Ibovespa. Enquanto não superar essa linha de tendência aqui, que a cada dia vai ficando mais baixa, evidentemente, enquanto não superar esse patamar aqui, não tem muito o que fazer com o Ibovespa. Então, seguindo a nossa rotina, vamos dar uma olhada na Petrobras, Petro 4. Olhando já aqui, a gente vê a acumulação bem negativo, né? Desde o meio ali aliás, desde o meio não, desde o começo do ano a acumulação vem numa descendente. A perda do fundo anterior nos 17,30 que eu havia comentado semana passada, que tivemos uma certa reação. Aqui também podia se configurar uma venda em Petrobras, né? Porque cruzou a média curta, cruzou a média mais longa de cima para baixo. Os preços bateram na banda de Bollinger, reagiram na banda inferior de Bollinger, reagindo e acabou fazendo um candle de reversão. Deixa eu só dar fazer um pseudo candle de reversão aqui em cima da média de 21 e a perda da mínima, e veio testar novamente a banda de Bollinger. Ontem tivemos aquele famoso dia do fechou fora, fechou dentro, mas na Petro não aconteceu tão claramente, e hoje veio para baixo de novo, se bem que não com tanta força. O fato é que ela está brigando aqui com o suporte de 17,40, 17,35 aqui que a gente tinha comentado semana passada, que já era o fundo dessa congestão anterior aqui do começo de fevereiro, meio de fevereiro, que a gente sempre tem falado nela, e aparentemente pela situação aqui, a Petrobras pode vir testar novamente o fundo do ano no fundo de março aqui, né? Deixa eu conferir se é o fundo do ano. O fundo de março aqui lá nos 16,40, que é o que aparentemente é o mais provável que aconteça, né, ou próximo disso, que é o teste desse fundo do ano em 16,35, 16,40. Se a gente olhar num prazo um pouco mais longo, a Petrobras já continua lutando com aquele suporte dos 17,40, por isso que é o que a gente tinha falado nas outras semanas, que esse suporte do 17,40, 17,35 aí é um divisor de águas aí no caso da Petrobras. Vou tentar puxar um pouquinho mais de dados aqui de novo, para não ficar falando bobagem para os amigos, além das que a gente já fala normalmente. Aí, agora sim, é isso. Aqui a
a gente já olhando a Petrobras num prazo um pouco mais longo, como eu sempre gosto de fazer, e pelo menos no gráfico aqui do Shark, o fundo é lá aqui está em, deixa eu ver, 15 alguma coisa, 14 em alguma coisa aqui, deixa eu ver, em torno dos R$15 lá embaixo seria o último dos moicanos, que é o fundo de 2008, é o fundo da crise de 2008, né? Então imagina o quanto que tem que cair. O fato é que a Petrobras continua brigando e já faz algum tempo, né? desde o começo de março, meio de março, que ela vem brigando com esse suporte de 17,30 que chegou a trabalhar abaixo disso por pouco tempo, mas deu uma rápida recuperada de 2 ou 3 dias, mas ela continua nessa faixa de preço. O que fazer? Eu tenho Petrobras. Use opções para se proteger. Assista o chat do Roxo de segunda-feira às quintas-feiras e aprendam algumas estratégias que podem, pelo menos, se não proteger totalmente, mas minimizar. Lembrando que só se protege de uma grande queda com compra de put. As puts de Petro e Vale tão líquidas, tá fácil de operar put. Paga lá um segurozinho todo mês lá de alguns centavos, coloca abaixo de um suporte que você acha, do seu limite de perda aí que você pode ter, e pode colocar comprar uma put num valor, né, de strike mais ou menos, no caso aqui seria uma put de 17 ou 16, no caso, que você estaria, entre aspas, se protegendo da perda desse suporte. A put se valoriza, você pode vender, ou se a Petrobras continuar caindo, você pode exercer a put e vender suas Petrobras pelo strike da put, que ficaria um pouco abaixo aqui dos 16,50. Acho que a 16 é 16 redondo, 17 é 17 redondo, mas dá para a gente se proteger com put pagando muito pouco por mês aí, como se fosse um seguro. Se não me engano, ontem eu estava olhando a planilha de put e a próxima série estaria em torno de 16 centavos, 17 centavos ou algo assim. Não lembro exatamente se é o strike de 15 ou 16, mas seria um pagamento de seguro interessante, uma estratégia interessante, já que o mercado se encontra em baixa. Que mais? Para quem está com Petro, acho que é mais ou menos isso mesmo. E se a gente quiser ser mais otimista, a Petrobras ainda não perdeu um fundo mais principal, que é o fundo dos 16, e não superou o topo principal, que é os 19,60, que a gente já tinha comentado. Então, para um prazo aí, por curtíssimo prazo, perdeu o fundo. Para o curto prazo, ela ainda está dentro desses limites entre 16,50 e 19,80, 19, eu sempre esqueço esse valor aqui, 19,70, 19,64 e o 16,45 aqui, 16,45 exatamente. Não tem o que fazer. Para Vale 5 deu uma recuperada boa hoje, ameaçou superar aquela linha de tendência que acompanha o Bovespa aqui, chegou próximo da banda superior de Bollinger, em cima, superando a congestão que ela estava, mas não resistiu às notícias, não resistiu às expectativas e acabou fazendo 3 dias bem negativos, tirando, né, com uma parada para descansar, para um pouquinho, descansa um pouquinho, mas o que importa é que a Vale acaba consolidando um fundo na região dos R$30. Hoje chegou a trabalhar abaixo dos R$30, mas fechou positivo ainda, acabou fechando com 0,65 de alta. De novo, lembrando, falando no prazo um pouco maior, a Vale, assim como a Petro, continua flertando lá com esse fundo dos R$30 aí, 30,50, 30,70, de um prazo um pouco mais longo. Vou ter que puxar de novo aqui a base de dados do Profit novamente. Vamos lá. Desculpa, a base do Shark, né? Falei Profit, foi mal. Mas aqui é isso. Então, desde 2010, né,
que a Vale não trabalha abaixo desses valores de 31, 31,70 que eu tinha comentado nos outros chats, tirando aqui em agosto de 2008 que a gente teve uma situação parecida, e agora a gente está trabalhando nesses níveis aqui do fundo do ano passado, ameaçando perder o suporte do ano passado. É lógico que a perder a mínima do ano anterior não é uma situação muito cômoda, não é uma sinalização positiva para qualquer ativo que seja, e no caso da Vale, a gente teria pelo menos aí mais uma quedinha aí de mais uns dois, perdendo os R$30. O próximo patamar seria em torno de 28 e coincidentemente seria os 50% aqui do Fibonacci, mas de um período tão longo, né, de 2010 para 2013, né, é simplesmente uma correção mais lateral, bem lateral da Vale, que já se estende, como eu disse, desde que eu comecei a fazer alguns programas na Banif, substituindo o Collor, as férias do Collor aí, que ela fica presa dentro desse patamar aí entre 30 e 31 e entre 44 e 46 lá em cima. Então aqui ela está no momento mais decisivo. É lógico que, repetindo, a perda da mínima do ano passado não está longe de ser um sinal positivo para a Vale. Assim como a Petro, quem trabalha com opções pode pelo menos se proteger um pouco na queda, ou pode ganhar com a queda no caso de compra de put, e nesses períodos de congestão pode ficar um pouco mais protegido aí, fazendo algum tipo de trava. Para quem tem uma visão mais positiva, faz uma trava de alta um pouco dentro do dinheiro ou no dinheiro, e para quem continua acreditando na baixa, uma trava de baixa aí mais no dinheiro também, ou uma dentro ou uma fora, para quem, dependendo do que espera ou do que quer que a trava aguente. A Vale continua trabalhando abaixo da média de 200, sinal negativo, as médias estão alinhadas, de 5, 21 e 50 voltadas para baixo, e agora ela já se enquadra também em critérios de baixa, né, topos e fundos ascendentes, e as três médias, aqui no caso nesse cruzamento da média de 50 com a média de 200, desde o dia 1º de abril, ela já se encontra aqui em todos os critérios de baixa existentes possíveis. Inclinação da média de 21, trabalhando abaixo da média de 200, isso num prazo diário. No prazo mais longo, a gente já viu ela está presa dentro de uma grande congestão aí, sendo que os limites estão sempre testados, sendo testados mais vezes do que os limites inferiores estão sendo testados mais vezes do que os limites superiores. Fora isso, a gente pode dar uma olhada na Grendene que eu tinha comentado na semana passada. Ela deu uma sambadinha, não foi, né? Ela deu uma sambadinha do que? Oh, meu Deus. Deixa eu ver se eu lembro. GRND3 ou não, GRND3, isso. Olhando que ela já tinha feito, a gente tinha comentado que aqui seria a superação, seria uma boa compra. Ela acabou testando apenas esse patamar, voltou para dentro da congestão, ameaçou perder o suporte que a gente tinha comentado nos 20 e 40, e agora volta a subir. Então a gente repete a superação desse patamar de R$22, continua sendo uma boa entrada em Grendene aí, sendo que nada mudou. A média de 21 só está horizontal, a média mais longa, as mais longas continuam ascendentes, e a média de 21 encostou nos preços. Aqui continua sendo, apesar dessa chacoalhada, né, rolou um search and destroy na Grendene, rolou ameaçou romper e voltou para dentro, e rolou ameaçou perder o suporte e voltou para dentro também. Então quando dá essa chacoalhada no galho aí, a gente continua olhando para esse papel, continua achando ele com uma cara boa, interessante, perto dos outros, olhando de novo olhando os critérios. Essa era só para comentar. E a outra que a gente também chegou a comentar semana passada, a CESP, né? A CESP, depois desse rompimento, ela voltou
acabou fazendo um pullback nos 20,55, 20,60, que foi o rompimento, deu aquela congestionada de novo, e aqui de novo uma ordem a 22,50, superação dos 22,50 aqui seria, teríamos uma outra operação de rompimento para a CESP. Chegou a fazer um pullback milimétrico aqui, né, que juntou aqui o patamar rompido dos 20,50 e a média de 21, fez um candle aqui de não sei o que eu faço, um candle de indefinição. Ontem rompeu a máxima, mas já poderia ter dado uma nova entrada parcial, né, na CESP aí, e agora esperando o rompimento dos 22,50 para entrar. Isso aqui era só para dar um update. Ontem eu dei uma olhada, se não me engano era TRPL4, transmissão paulista, que já foi mais líquida, já foi também muito querida, já foi boa distribuidora de dividendos, e assim como todas as do setor elétrico continuam apanhando um pouco. O que acontecendo aqui num prazo um pouco mais curto para a transmissão paulista, ela está fazendo topos, né, máximas no mesmo nível. Então a gente teria uma entrada aqui em torno dos R$36, deixa eu ver o valor. Aqui é 35,85. A superação dos 35,85 já geraria uma entrada parcial nela pelos últimos candles aqui, simplesmente, nada muito, como vou dizer, nada muito, não é sem exagero, né? Com muita calma nessa hora, com muita cautela, na verdade. E, oh meu Deus, está difícil pegar aqui a escala. E a outra seria a entrada aqui na superação dos 36,80, né, que já seria a congestão maior aqui, que ela vem presa já faz algum tempo. Mas continuo não olhando com bons olhos, assim, sendo muito simpático. Aí as elétricas ainda estão muito depreciadas, não, mas estão muito marcadas, né? E aqui ela tem feito, olha como ela vai diminuindo a oscilação dela, daí ela faz movimentos grandes, diminui a oscilação. Isso são características de acumulação, confirmado até pela acumulação de distribuição, que está ameaçando ficar ascendente no caso da transmissão paulista. Ela já tinha dado uma entrada aqui embaixo nesse zigue-zague, né, nesse, como o pessoal chama, nesse fundo duplo, ou nesse W, está fazendo o pullback dela. A gente chegou, não sei se eu cheguei a comentar, mas eu cheguei a comentar em alguma que estava numa situação bem parecida que ela. Seria a entrada nos 34, faz acho que umas 2 semanas que eu falei que tinha uma que estava nessa mesma situação. E aqui ela fez um pullback, e aqui a superação dos R$36, R$35,80, como eu disse, poderia gerar uma entrada mais cautelosa, né? Ou seja, uma entrada mais arrojada, né? Ou seja, entrar com menos grana. E aqui na superação dos 37, uns quebrados aqui, 37,20, a gente poderia entrar buscando aí o fechamento do gap lá em cima, ou a retomada da tendência de alta dela, que acabou apanhando muito por causa das modificações da regra no governo. Então agora, Marcão, depois de 28 minutos falando um monte, eu vou dar aquela olhada nas que você pediu. Ambev 4, mas eu já comentei rapidamente antes, né? A Ambev subiu bastante nesse tempo todo. Se a gente olhar aqui o gráfico da Ambev, ela já vem numa tendência de alta consistente desde agosto de 2011 direto, com alguns períodos de congestão lateral aqui. Chegou a fazer o topo lá próximo dos R$95 e agora corrige também um pouco mais acentuadamente, já encostou na média de 200 dela. Então, para quem gosta de acumular Ambev, os preços voltam a ficar interessantes, os preços de Ambev continuam ficando interessantes. Não estou falando que nesse preço é para comprar, mas para quem acumula Ambev, depois de uma queda lá dos R$95, e ontem não, na segunda-feira a Ambev fez aquele setup que a gente gosta tanto, com uma exceção, com um único senão, que é o volume, né? A gente gostaria de ver este candle direcional aqui na segunda-feira com um pouco mais de volume, mas como segunda-feira tradicionalmente é um dia com volume mais baixo, é só ter um pouco mais de cautela.
né? Então, nesse caso, a Ambev fechou lá no 77,40. A média estava em 83, ou seja, volatilidade em torno de R$7 de diferença. A volatilidade da Ambev está em torno de 20 e tantos por cento. Então aqui também já atenderia o critério de distância da média de 21, já atenderia o critério de distância de fechamento da banda de Bollinger. Aqui então a banda de Bollinger está em torno dos 79,40, 79,50, e aqui ela está a 77,50, R$2, já daria também mais de 10% da volatilidade. Entrada de 1/3 aqui no fechamento da segunda-feira. Ontem um dia mais positivo, mas com candle também estranho, poderia ter entrado na superação no fechamento do candle de ontem e colocar um stop 10% da volatilidade aqui embaixo e esperar essa reversão, ou pelo menos colocar o objetivo até próximo da banda de Bollinger ou do fundo perdido aqui. Um está em 82,70, outro está em 81,70, então mais ou menos nessa região seria um alvo de realização parcial para um eventual trade contra a tendência. Se for trade, se for acumulação, não sei se não está com cara, pelo menos que a Ambev viria muito mais para baixo que isso, mas aí para um investimento, para uma acumulação, seria interessante fazer algum tipo de análise fundamentalista para achar um preço de Ambev mais interessante aí. O fato é que já definidos aqui pelo mercado que R$95 é caro. Agora vamos aguardar o quanto que o mercado precifica como barata a Ambev, né? Quando que a Ambev vai se tornar barata. No gráfico, ela chegou num ponto aí interessante, né? Que foi o topo aqui do último movimento, né? Nesses 77, 80, 77 e 80 reais. Foi uma zona interessante de suporte, de teste de suporte nos movimentos de alta e teste de resistência aqui no movimento anterior. E é exatamente nesse ponto, entre os 77 e 80, que ela se encontra agora. O máximo que pode acontecer, pelo menos graficamente que a gente está olhando, o máximo que pode ser que aconteça com a Ambev, ela faça mais uma congestão, uma leve congestão, assim como todas as anteriores que ela tem feito, e a perda de cada zona de congestão, de cada suporte aqui, geraria uma venda de Ambev ou uma ampliação de posições. Ela continua, ela ainda não está em franca tendência de baixa, porque as médias mais curtas ainda não cruzaram a média mais longa de 200, os preços estão trabalhando abaixo da média de 200, os topos e fundos diários estão descendentes, 2 critérios de baixa, a média de 21 está apontada para baixo, 3 critérios de baixa, então falta aquele critério que é as médias ordenadas, da mais curta para mais longa em ordem, e isso só vai acontecer quando a média de 50 cruzar a média de 200, e aparentemente isso aí ainda vai demorar mais alguns dias para acontecer. O fato é que depois do movimento exagerado, ela dá uma congestionada e decide para que lado vai. Perdeu o suporte, tem que vender, ou tem que arrumar um jeito de se proteger, ou estopar alguma eventual operação comprada, ou alguma coisa que a gente tenha arriscado fazer. E enquanto não romper uma congestão dessas para cima, não tem muito o que fazer também com a Ambev. Entrando volume na Ambev nos últimos 2 dias, a acumulação já indicando isso. Então, Ambev, quem comprou a 77,50 aqui, 77,40, está bem comprado, pode esperar. A superação de algum desses candles do dia seguinte aqui poderia gerar uma nova entrada, e está bem comprado em Ambev por hoje, né? Está bem comprado em Ambev. Se ela cair mais, tem que fazer aquele ajuste fino, ou stop, ou faz preço médio, ou o que quer que seja. Mas o fato é que não tem o que fazer com a Ambev agora, se você já não comprou. Superação do candle que geraria uma compra com objetivo na média. E agora vamos falar da CSN, que é está bem complicado operar a CSN, não dá um tempo, ela não para de cair. Depois da perda aqui dos 8,50, né, que era os fundos anteriores, ou até a linha de tendência de alta anterior, ela acelerou a queda, assim como todo o mercado, testou o fundo anterior perdido aqui da congestão, da pequena congestão. No primeiro caso, assim como a Petrobras, ela foi até a banda superior de Bollinger, depois
caiu, fez um candle de definição, caiu, testou a banda inferior de Bollinger, congestionou, subiu um pouquinho, testou a média de 21 e voltou a cair. Aqui nesse caso até fez, na semana passada a gente comentou, né, que a superação dessa máxima aqui, ou um fechamento acima dessa máxima, dos 8,60, geraria uma entrada, né, um trade para CSN, mas a gente só teve o teste dessa região dos 8,60, a gente só teve dois candles batendo ali, ela voltou a cair e perder as mínimas. Hoje quase fez um candle fora das bandas de Bollinger aqui, quase fez um candle totalmente fora, mas ainda não está atendendo o critério de distância. A volatilidade dela está em torno de 40%, 40 e poucos por cento, que eu olhei ontem, se não me engano. Então aqui está de 7,70 para 8,50, ela está aproximadamente 10% afastado aí da média. Ela não estaria se enquadrando no setup de contra-tendência ainda. Não tivemos um longo candle que nem esse aqui anteriormente, mas não tivemos aquele candle de exaustão de queda ainda. E o que é pior, a acumulação continua indicando saída de dinheiro da CSN, e pior ainda, a volatilidade dela já está em 40 e tantos por cento já faz algum tempo. Ela está caindo sem aumentar a volatilidade, e tudo isso não é uma indicação muito interessante no caso da CSN. Se a gente puxar um pouquinho para trás, vai dar aquele erro, não sei o que, então vamos lá, vamos já puxar um pouquinho mais para olhar a CSN um pouquinho mais de longe. Pronto, fazer a correção aqui, boa. Ampliar o gráfico para não ficar difícil para vocês verem, mas é isso. Aqui o que eu queria chegar é a CSN já começa a testar o fundo de 2008, ou seja, a CSN passou abaixo dos 8,70, que era o valor que a gente tinha comentado a semana passada, semana retrasada. Ela ficou pouquíssimos dias abaixo deste valor na crise de 2008, talvez 2, 3 dias, e agora ela já está flertando com esse valor novamente, nesse valor de 7 alguma coisa. Ela está, vamos dar uma olhada aqui só, 8,20, né? Deixa eu ver direito aqui, então, esse valor seria aproximadamente onde a CSN estaria hoje. Então ela está testando o fundo de 2008. Se a gente olhar no gráfico aqui, tirando o período de 2009, né, até abril de 2010, sempre os topos principais dela, com exceção de alguns períodos, foram mais baixos que o anterior. Então depois do topo de abril de 2010, ela lá nos R$30,08, pode falar para os filhos, olha, tenho saudade quando a CSN custava R$30. E agora ela está se aproximando do fundo. Aí a questão é aquela aposta que a gente sempre fala: você vai apostar no retorno à média de modo que você acha que ela está barata e aqui seria um suporte, ou você vai apostar na continuidade do movimento, que é de queda, aí sim, diferente da Ambev, ela já está em franca tendência de baixa, está com as médias alinhadas, média de 5, 21, 50 e 200 em ordem descendente, os topos e fundos descendentes, média de 21 virada para baixo. Ela já está com todos os critérios, pelo menos desde do meio de março, né? Ela já está com todos os critérios de tendência de baixa. Então operar a favor da tendência é operar vendido em CSN. Eu nem sei se tem papel para alugar, mas a gente pode depois dar uma olhada no banco aí da CGD, que deve ter essa informação de papel para alugar. Mas operar CSN a favor da tendência é operar cada rompimento para baixo, cada perda de congestão. Tá bem mais feia do que as outras que a gente acabou vendo. O setor como um todo está bem ruim. Se a gente quiser dar uma olhada aqui em Uzi Minas também, não está tão feia assim, né? Mas ela não perdeu o fundo ainda, né? Ela ainda não
ela não perdeu, ela tá, o gráfico não está ajustado, mas enfim, ela não perdeu ainda o fundo, né, nem no fundo de 2013, diferente de Vale, diferente das outras. E se a gente olhar o movimento descendente que ela teve, é aí que eu falei que foi a diferença, né? Ela se recuperou e ficou aí meio oscilando entre os 9,60 e os 13 ali, e agora está meio no meio do caminho, ameaçando perder o fundo aqui de mais curto prazo e tal, mas não está, a Uzi Minas, diferente da CSN da Vale, não está tão feio assim, pelo menos não graficamente. O Fernando, o ETG poderia comentar BBAS? Sim, podemos comentar BBAS. Inclusive o Banco do Brasil é uma das que a gente acabou comentando também a semana passada, que estava flertando com o seu topo histórico. Agora engatou aqui um canalzinho de alta, que ficou claro, né, depois do primeiro teste do topo histórico aqui. Ela congestionou, hoje fez um candle um pouco mais negativo, depois do rompimento trabalhou 2-3 dias aqui, mas com o mercado todo desabando, o Banco do Brasil até está se segurando bem ali em cima. Aí é questão de em que posição e de que lado da porta do banheiro você está. Eu imagino o sinal negativo dado hoje, que é a perda da mínima do candle de segunda-feira, nos 27,60 aproximadamente. Hoje ela fechou exatamente em cima disso, que é exatamente a máxima, né, aqui do candle que fez a máxima do papel. Então ela continua, você pode apostar, bem, se isso aqui for um pullback, a superação do candle, amanhã teria que ter um candle de reversão ou algo parecido, ou a média de 21 se aproxima e faz um candle de reversão e eu entro de novo, ou não, ela vai perder esse patamar e um fechamento abaixo da média de 21 poderia significar ela vir testar ou o fundo anterior perdido aqui em torno dessa, o fundo anterior perdido não, o fundo anterior em torno dos 26,20, R$26, e a banda de Bollinger junto com a média de 50 aqui embaixo. Então aparentemente ela vem fazendo aqui aquele padrão de alargamento, se bem que aqui o fundo está mais horizontal, mas os topos estão mais altos e os fundos estão mais ou menos no mesmo patamar. Não é um padrão tão simples de se operar. Hoje a sinalização foi mais negativa, talvez aí esperando o aumento da taxa de juros, ou como o mercado vai reagir em relação à taxa de juros, se vai cair ou vai aumentar, e o quanto vai cair ou quanto vai aumentar, se é o que o mercado está querendo ou não. Mas via de regra, aumento de taxa de juros é bom para banco, mas seria ruim para a bolsa, porque o pessoal que faz balanceamento renda fixa e bolsa acabaria tirando um pouco do dinheiro da bolsa. Então o mercado é muito dinâmico nisso, né? Não é tão linear assim, aumentou juros, aumenta isso, baixa aquilo. As ações de banco tendem a valorizar, mas o dinheiro na bolsa tende a sair por conta do pessoal que faz o balanceamento de renda fixa, renda variável. E isso é um movimento normal. Mas ao mesmo tempo que tira o dinheiro da bolsa, as ações caem, as ações acabam ficando baratas e daí realimenta o ciclo de novo. Acho que é mais ou menos isso que o pessoal projeta aí para taxa de juros. Se a gente quiser fazer só um paralelo em relação ao Banco do Brasil e o BBDC, você vê a diferença que está, né, o Bradesco e o Banco do Brasil. Se bem que aqui deve ser um gap de juros, né, muito provavelmente, mas no caso do Bradesco é a mesma formação, né, um leve canalzinho de alta aqui, e ele está testando o suporte desse canalzinho de alta. A diferença é que a volatilidade do Bradesco está bem alta, e aqui a acumulação já ameaçou. De novo, o negativo foi que hoje o volume foi muito alto, né, no setor de bancos, e o candle foi negativo. Então vamos ter que esperar o pessoal decidir se vai gostar ou não da decisão do Copom e depois operar. Mas a diferença é que o Banco do Brasil está mais próximo do topo histórico, e aqui o Bradesco está mais congestionado, uma congestão mais clara. Eu particularmente gosto mais desse tipo de formação, né, desse tipo de movimentação de preço do que do Banco do Brasil. O Banco do Brasil ainda está muito
rompe a máxima, mas não segura, fica ali. Então é aquela questão da interpretação, se aquilo ali é simplesmente um pullback no topo rompido, ou se é uma acumulação depois de romper o topo. Enfim, vamos aguardar, aí vai para o Fernando, vamos aguardar o desenrolar desse capítulo. Para não falar que a gente é preconceituoso nem nada, a gente pode olhar o Itaú também, diferente, olha como a movimentação é diferente, né? Ele chegou a romper nesse dia aqui, fez um longo candle no começo de março, candle de definição, perdeu a mínima e desde então perdeu as congestões para baixo. Veio testar o fundo lá nos 32 reais e fez um candle, comentamos sobre isso semana passada, fez um candle fora da banda de Bollinger, 2-3 dias, o objetivo na média de 21, candle de indefinição, perdeu a mínima, ou seja, tudo que a gente tinha comentado sobre o Itaú, aí do fazer o candle fora da banda de Bollinger, superação da máxima, objetivo na média de 21, tudo isso acabou acontecendo, fez um candle de indefinição, perdeu a mínima, geraria o stop da posição e agora está aí brigando nessa congestão desse zigue-zague. Esse zigue-zague só o fundo é lá nos 33 e o topo nos 35,60. Só dá para operar se você quiser fazer a compra de suporte e próximo suporte próximo da banda de Bollinger. O Itaú ainda estaria numa tendência de baixa de curto prazo e num prazo um pouco mais longo numa tendência lateral. Eu acho que era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Eu tinha mais algumas coisas anotadas, mas já falamos 45 minutos. Eu acho que tá de bom tamanho, né? Se alguém tiver mais alguma dúvida, mais algum comentário, isso é simplesmente a visão dos meus cenários. Como eu disse, eu sempre digo, volto a repetir, eu não analiso papéis, eu não falo se tal papel é bom ou tal papel é ruim, eu simplesmente comento sobre o cenário do papel, o que está se desenhando, sobre aquela ótica de retorno à média e de rompimento, o que poderia ser feito naquele cenário, o que seria interessante se tal não chamando a atenção. Eu agradeço a presença de todos. O público vem aumentando aí, apesar de a maioria do pessoal não fazer perguntas, não estar logado. Tem bastante gente assistindo. Em breve a gente vai ter bastante novidade aí no auditório da Directa. Eu agradeço a presença de todos, espero ter ajudado e conto cada vez mais com a presença de vocês. Obrigado a todos, boa noite, vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Nos acompanhe, vos acompanho, nunca sei isso. Valeu pessoal, boa noite, bom final de semana. Bom final de semana não, até amanhã. Amanhã tem chat do Roxo, comentário semanal e opções avançado. E os chats do Collor de abertura e fechamento, como cotidianamente acontece. Obrigado pela presença de todos, boa noite.